Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, viver só para ti, Senhor. Viver só para ti, Senhor. Viver só para ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Paz de Cristo, eu queria compartilhar a mensagem, capítulo 4, no versículo 35. Aquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. O outro barco o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que eles estavam ficando cheios de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí eles perguntou: Por que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Aí a gente vê nesse momento aqui de Jesus acalmando uma tempestade, né? Os discípulos ficaram tão apavorados que eles nem lembravam que eles estavam com Jesus, aquele que tinha o poder de fazer tudo, o impossível, né, acontecer. E Jesus mostrou para ele o poder, né, seu poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre as águas, né, até mesmo os ventos e o mar obedeceram. E os discípulos ficaram diante do poder demonstrado. E ver esse poder incrível deve fortalecer nossa fé em Deus. Assim como foi capaz de acalmar o mar revoltado, ele tem o poder necessário para acalmar as tempestades de nossas vidas. Não precisamos temer, pois não há tempestade tão violenta e nem tão poderosa que Jesus não seja capaz de acalmar. Nunca devemos ter receio de clamar a Ele quando estivermos desesperados.
Quando estivermos desesperados, sempre temos que estar clamando a Cristo Jesus para Ele resolver as nossas tempestades que acontecem em nossa vida, né? Nessa mensagem aprendemos, nessas passagens, que sempre temos que superar as tempestades que acontecem em nossas vidas. Elas estão sempre e está sempre com os nossos olhos em Cristo Jesus. Cada tempestade é um novo desafio que enfrentamos dia a dia, né? Geralmente a tempestade vem quando menos esperamos. É uma má notícia, é as preocupações da vida, é as perdas, é as crises financeiras, são às vezes também problemas familiares que acontecem, às vezes problemas com a vida dos irmãos, porque a gente tem o amor de Cristo, então a gente se preocupa, né, quando os irmãos também estão passando por turbulência. Fica triste com eles, né? E quando a gente menos espera, de repente vem as coisas, né? A gente não está esperando, mas vem mais, só que a gente tem que ter essa certeza que temos Cristo Jesus em nossas vidas, que temos Cristo Jesus no nosso barco. E ele é capaz de acalmar qualquer coisa que estiver acontecendo. Então, não devemos perder nossa esperança, não devemos ficar com medo, né? Na hora a gente fica com medo, mas depois Deus fortalece e esse medo ele manda fora. E não devemos viver esperando tempestade em nossas vidas, mas precisamos aprender como lidar com elas. É, né? E o milagre que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer os tormentos da vida. Jesus não repreende os discípulos por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. Além disso, é muito comum sentirmos medo diante de uma tempestade. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz parte da nossa vida. O que é o homem? Que homem é este, né, que manda até no vento e nas ondas? Eles fizeram essa pergunta. E eu respondo, Jesus, ele pode acalmar a tempestade simplesmente porque ele é Deus. Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus que nós servimos, né? E temos que estar dia a dia rendidas, nos rendemos a esse Deus e procurando fazer sempre a vontade dele em nossas vidas, para a gente estar fazendo os nossos pedidos e ele está nos ouvindo. Quando sentimos medo, vamos dizer, sai medo da minha vida, sai medo de perto de mim, isso não faz parte da minha vida. Temos medo porque somos seres humanos, mas temos que estar fortalecendo e falando para nós mesmos que não precisamos ter medo, que Jesus é o nosso, nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, né? A voz de Jesus é poderosa e temos que obedecê-las. Quando ele falar, quando sentimos medo, diga para Jesus que ele pode resolver a situação. Todas as vezes que sentimos medo de algo ou de fazer, fechar os olhinhos e orar e chamar Deus, chamar Jesus. Ele tem o poder de acalmar com esse medo, de acabar com esse medo. Você não é diferente dos discípulos. Você tem Jesus no seu coração, né? Então não somos diferentes dos discípulos. Nós temos Cristo em nossas vidas, né? E aqui nessa passagem, a gente vê que os discípulos estavam com muito medo. Medo deles foram tão grande que eles nem lembravam que Jesus estava com ele. E a gente vê na nossa vida que às vezes tantas tempestades vêm, a gente tira nosso foco e deixa as preocupações, as nossas angústias, tudo que nos atrapalha e nos conduz para longe de Cristo, a gente deixa fluir. E a gente não pode fazer isso. Temos que estar entregando tudo que nós sentimos nas mãos de Cristo. E Ele vai afastar para bem longe, né? E ficarmos firmes, né? E saber que o nosso Mestre está no nosso barco, está nos ajudando a superar qualquer tempestade que aparecer em nossa vida. E também com a ajuda dos nossos irmãos, em oração, né? Pedindo para Ele estar orando pelas nossas vidas e estar sempre rendido a Deus e fazendo sempre a vontade de Deus. E estar também sempre com os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, olhando para a cruz.
não devemos deixar as coisas desse mundo nos atrapalhar, atrapalhar o nosso foco, as preocupações, as doenças, tantas coisas que temos que passar aqui nessa terra. Vamos olhar para Cristo e seguir firme, que Ele vai resolver qualquer coisa que qualquer irmão, qualquer um de nós estivermos passando. Jesus está no nosso barco. Jesus acalma a nossa tempestade da nossa vida. Ele segura na nossa mão, ele nos levanta, né? Jesus é nosso alvo, Jesus é nosso foco. Temos que focar em Cristo Jesus. Temos que todos os dias estar orando e pedindo a Deus para a gente estar firme nos seus caminhos até o fim. Tenha todos um dia abençoado no Senhor. Bom dia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, de refletirmos, Pai, na Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua bondade, Pai, que possamos sempre lembrar que o Senhor está no nosso barco, Senhor Deus, em meio às tempestades da nossa vida. O Senhor sempre provê, Pai, o alívio, provê a solução, Senhor Deus. O Senhor está sempre conosco, Pai, que possamos, Pai, ter sempre confiança no Senhor, não deixarmos que o medo domine, Senhor Deus, no meio das tempestades que passamos, Senhor Deus, mas que possamos sempre estar olhando para o alvo que é Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, e muito obrigada, Pai, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, Senhor Deus. Mesmo não sendo merecedores, mas o Senhor sempre estar conosco. Obrigado pelas Suas promessas, Senhor Deus, e que possamos sempre estar lembrando delas, Pai, sempre confiando no Senhor. Muito obrigada por tudo. Em Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.